Oi! Olá! Olá! Muito boa noite, gente! Boa noite! Tudo bom, meninas? Tem um som ligado aí. Tem uma TV ligada aí. Meninas, vou esperar mais uns 2, 3 minutinhos para a galera ir entrando, para a gente poder começar com todo mundo junto, tá? Sim. Ok. Foi, verdade. Entendi. Cadu, vou entrar em aula agora, mas era só para te avisar isso. Um beijo. 12, 13 e 14. Isso. Beleza. Falou, beijo. Tudo bem com vocês, meninas? Oi, tudo bem? Quem aqui tem dificuldade de entender o próprio propósito de vida? Eu. Ops! Isa, Eu. eu tô com uma dificuldade de concentrar também. O flow hoje foi uma lástima. Meu Foi? Deus do céu. Foi um parto, é? Foi um parto. Olha, eu tinha que ler um texto e fazer 2 questões. Eu passei o dia inteiro para ler o texto, mais 2 horas para fazer as 2 questões. Então, você sabe que o flow, ele é atingido, existe um gráfico de flow, e o flow é atingido quando você tem uma combinação equilibrada entre desafio e conhecimento. Então, assim, aquilo me desafia, mas ao mesmo tempo eu tenho conhecimento sobre aquilo. Então, quando você não atinge o flow, normalmente é porque ou o nível de desafio está muito baixo, ou porque o teu conhecimento está muito baixo e aquilo te assusta. Entendeu? Entendi. E eu quase perguntei para você ir no grupo hoje, mas fiquei com vergonha. Mas não tem que ficar com vergonha, gente. Eu tenho certeza que tem mais pessoas no grupo que têm dificuldade de focar. Mas o que a gente faz para focar, Isa? Então, tem muitas coisas que a gente faz para focar. A primeira coisa é a gente eliminar as distrações, né? Por exemplo, eu sou a rainha das distrações. Se me deixar, eu sou a pessoa que estou aqui contigo, mas se der 2 segundos de pausa, eu pego o celular. E aí, quando eu vejo, eu já estou olhando, eu já estou respondendo gente, aí eu entro no Instagram, aí daqui a pouco eu nem me lembro mais o que eu estava fazendo. Isso já aconteceu comigo, assim, tipo 1 trilhão de vezes. E aí, você tem que se observar. Se essa é uma tendência que eu tenho, por exemplo, o que eu vou fazer? Por exemplo, hoje à tarde eu precisei de foco total. E aí, o que eu fiz? Eu saio do telefone. O telefone fica longe de mim. Então, o telefone representa a minha maior distração. Ele vai lá para longe, ele vai para outro cômodo. E aí, eu vou e começo a trabalhar aqui. Ligo um Pomodoro e começo a trabalhar aqui, focada, no flow. Aí, quando você entra no estágio de flow, às vezes o Pomodoro toca, você não quer nem parar, porque você entrou no estado de flow. Entendeu? Então, você tem que ver o que te causa... Porque assim, eu não estou focando, tem alguma coisa que está te distraindo. E aí pode ser N coisas, pode ser o teu próprio condicionamento, o teu cérebro ser um cérebro insistente, então é aquele que fica pulando de galho em galho, igual macaquinho, aí você tem que eliminar as distrações. Você pode estar com excesso de ansiedade, e a ansiedade é excesso de futuro, e aí tem que ver por quê, porque a gente só tem o momento presente, se a gente está muito no futuro, tem algum motivo aí que a gente precisa resolver, e tem, dependendo do que for, tem as técnicas que a gente tem que fazer. Entendeu? Pode ser várias coisas. Várias coisas. Entendi.
E o Anderson hoje vai fazer a live dele, a primeira lá da mentoria. Meu filho vai participar. Eu mandei para a orientadora lá da escola, vários amiguinhos do Enzo vão entrar também. Ai, que legal. É lançamento dele, cara. Mas eles conversaram pelo WhatsApp, foi muito legal. Eu mostrei o nosso grupo pro Enzo. E aí falei, meu filho é um suporte. Eu acho que valeria a pena nesse momento de ensino médio. Vale muito a pena. O Enzo tá com que idade? 18? 16. Assim mesmo. Criança fazendo Enem. Não, mas ele pode participar. Ele vai fazer PAS, né? Porque em Brasília tem PAS. Programa de Avaliação Seriado. Eles entram na Universidade Federal de acordo com a nota que eles obtêm aí. Então, há uma pressão muito grande aqui. Todo ano eles têm uma prova, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, eu acho que vai casar muito bem com a história aí do Enem. Desculpa, eu vou interromper rapidinho. Vai cair. Flávia, a gente não tá te ouvindo. A conexão tá ruim. Provavelmente você tá no metrô em Nova York. Coisa chata. Saco isso. Ai, tô no metrô, gente. Em Nova York. Ó, Débora falou no chat, meu flow não tem rolado, ando com medo. Ó, medo bloqueia flow, gente. Tem como ter flow com medo? Não tem. Então, tá vendo como é que pode ser várias coisas? Medo, ansiedade, distração, padrão mental, baixo desafio, alto desafio, entendeu? Tudo isso atrapalha flow. Ô, Isa, teve alguém que postou, eu não acho que é a Vânia, mas eu tenho certeza, que ela vai elencando as atividades dela o dia inteiro. Eu tentei fazer isso para ver se eu me organizava melhor. Nossa, eu fiquei frustrada, eu não consegui fazer metade, porque assim, os tempos que eu colocava não eram muito poucos. Você acha que isso ajuda? Como é que quem elencou o quê? Eu não entendi. Eu não tenho certeza se foi a Vânia. Colocava assim, 8h30, não, por exemplo, 5 horas, acordar, meditar, tomar café, fazer atividade física, etc. Você acha isso produtivo? Eu só funciono porque eu tenho isso. Nossa, isso me deixou frustrada. O meu dia, ele é 100% scriptado. E ele é scriptado da seguinte maneira, se por um acaso eu faltar na minha vida, alguém pode pegar o script e ser eu, porque tá tudo ali. Então, é um roteiro. E aí, assim, ó, o dia que por um acaso eu não faço isso, eu rendo menos. Agora, aonde eu demorei a chegar? O planejamento errado, ele é excesso de otimismo. Então, tipo, a pessoa coloca lá, não, 5 horas eu acordo, 5h10 eu medito, 5h20 eu tomo banho, 5h35 eu vou fazer a gratidão. Se nesse meio do caminho o cachorro latiu, fez um cocô no meio do caminho, você tem que limpar, ou deu vontade de ir no banheiro e tal, pronto, danou-se o planejamento. E aí gera frustração. Então, você tem que construir o teu planejamento com folga. Entendi. Tem que ter um momento da craca e você também tem que atribuir tempos que não sejam tempos otimistas demais. Tipo, eu demoro, vou pegar para o meu mundo, que é mais fácil. Tipo, eu preciso escrever uma copy de um e-mail. Eu demoro 20 minutos escrevendo uma boa copy. Eu não posso botar 15, porque eu vou extrapolar o outro horário, entendeu? Então, se eu demoro 20 minutos para escrever uma copy, eu vou colocar 25. Então, você planeja isso tudo no domingo para a semana inteira, tudo que você vai fazer. Eu planejo as intenções gerais da semana inteira e as 3 tarefas principais de cada dia. Mas o que vai acontecendo ao longo da semana é dinâmico. O planejamento é um organismo vivo. Então, por exemplo, vamos supor que nessa semana eu tenha um planejamento de uma sessão de alinhamento, por exemplo. Nessa sessão de alinhamento, se a pessoa fechar a mentoria, aí eu tenho mais um trabalho com ela. Então, eu não posso fechar a semana toda, engessar e fecho alguma coisa, ou fecho um projeto com uma empresa, por exemplo, e aí eu não consigo entregar porque eu não tenho mais horário. Então, eu tenho que deixar a semana flexível. Mas tem tarefa, Marli, que é diária, tipo meditação,
exercício físico, diário da gratidão, intenção do dia, tudo isso é tarefa obrigatória diária, igual tomar banho. Entendi. Acho que talvez eu esteja me perdendo aí. Mas é assim mesmo. Quando a gente começa, a gente não aprende a planejar, tipo, eu vou fazer planejamento e hoje eu sou expert. Vou aprender a fazer planejamento. Primeiro vai dar errado, segundo vai dar errado, terceiro vai sair um pouquinho melhor, daqui a pouco você cai de novo, aí você tenta outra coisa, aí tem outro método, aí você tenta no digital. É experimentar, entendeu? Eu me lembrei da nossa última aula, que você contou a sua história lá, né, a sua com o Gustavo. E eu me lembrei muito disso quando eu estava ali fazendo os meus horários da semana, mas eu queria engessar tudo, na verdade. Não. E como horários muito fixos, tal horário, tô em sala de aula, tal horário, tô indo, entendeu? Aí eu tentei engessar muito, talvez tenha sido isso. É o excesso de otimismo, tipo, vai acontecer tudo bonitinho, não vai aparecer uma alma pentelha para me incomodar. Aí, tá lascado. Precisando, exatamente. Tá lascado. Vamos nós, gente? Vamos começar. Bom, eu fiz aqui uma apresentação sobre o Reason Why. E assim, quem por um acaso não está com papel e caneta na mão, eu sugiro que vocês peguem papel e caneta, porque vocês vão precisar. E se vocês tiverem dúvida, me interrompam e tirem as dúvidas, façam perguntas, porque isso aqui vai ser um debate, é uma aula com poucas pessoas, então a gente pode trocar bastante ideia, não precisa ser só eu falando, senão é um saco, nem eu aguento. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu fazer um stories. Cadê a Denise? Denise não conseguiu? Ano 18. Pronto por aqui, daqui a pouquinho eu vou dar uma aula exclusiva da galera lá do 2 e do desafio. Olha o povo vendo meus stories. Adoro. Gente, olha que coisa mais linda. Começando uma aula agora sobre propósito de vida, My Reason Why, com essa galera linda que tá aqui. Olha que coisa mais fofa elas. E vai ser legal, gente. Tá todo mundo aqui, todo animado? Animadíssima. Pensando. Isa, você tem mais... Fala. Desculpa, trabalhei stories. Não, tem mais ou menos o tempo, porque eu tenho uma aula 9 horas, com o Márcio, inclusive. Cara, então, eu acho que passa um pouquinho, Joyce, mas assim, se Deus quiser, tá gravando. E aí você beleza. Depois. Beleza. Fica tranquilo. Dá certo 90% das vezes. Vamos lá, meninas, deixa eu compartilhar minha tela aqui, ó. Pam, pam. Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Sim. Show. Então vamos lá, ó. My Reason Why, que é a mesma coisa que propósito. A gente vai desmistificar aqui algumas coisas e a gente vai entender algumas ferramentas práticas para a gente poder chegar nesse negócio tão extraordinário e difícil que é o propósito de vida. Primeira coisa, quem é que consegue me dizer a diferença entre propósito e objetivo? Objetivo de vida e propósito de vida. O que vocês acham? Pode falar qualquer coisa, gente. Que vier na cabeça. Eu acho que o propósito é mais abrangente. O propósito é mais abrangente. Seria assim, a sua razão de viver alguma coisa. O objetivo, acho que ele pode estar dentro desse propósito, seria isso? Ok, então o objetivo está dentro do propósito, o propósito é algo maior. Seria isso? Acho que sim. Quem mais? Eu acho que o propósito é uma missão, né? E o objetivo seriam metas palpáveis, sabe? O propósito seria uma missão, né, de vida. Legal. E o propósito não pode ser palpável? Ou ele é 100% das vezes subjetivo?
Ai, eu não sei, gato. Então, eu gosto de dizer, tem sempre essa confusão, né, gente? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ser rico é propósito ou objetivo? É um objetivo, né? É um objetivo? Quem acha que é um propósito? É objetivo. Eu acho que é objetivo. Objetivo. Então, vocês estão chegando perto, porque é exatamente isso. A definição mesmo, a diferença entre propósito e objetivo é o seguinte: o objetivo é algo que é muito nível 1, é muito pessoal, é para mim. Então, tipo, ficar rica é um objetivo, mas é um objetivo para quem? Para mim. Emagrecer é um objetivo. É um objetivo para quem? Para mim. Casar, montar uma família, ter filhos é um objetivo. Por quê? Porque é para mim. O propósito, ele tem por base o outro. E o outro, não necessariamente um fulaninho com número de CPF, mas o outro, o mundo. O propósito tem a ver com o que eu vim fazer nesse planeta, com o que eu vim fazer nesse lugar onde nós estamos. Tem a ver com deixar um legado ou deixar o planeta melhor depois que eu partir. Essa é a diferença entre objetivo e propósito. Isa, significa que todo mundo precisa ter um propósito, tipo descobrir a cura do HIV? Não. Existem tipos de propósito diferentes. Você, por exemplo, o meu propósito de vida é melhorar o planeta através das plantas. É um propósito. O meu propósito de vida é melhorar o planeta através da educação, através da saúde mental. Isso tudo é propósito. Agora, eu quero uma casa na praia, eu quero morar na praia, eu quero morar fora. Meu propósito de vida é morar fora? Não. Meu propósito de vida é algo para o planeta. Morar fora é o objetivo. Então, eu acho que aí já fica bem distinto o que é e o que não é propósito. Agora, uma segunda pergunta para vocês. Qual que é a diferença entre propósito e paixão? Não sei, porque os dois podem ser apaixonantes. Os dois podem te dar ânimo, tesão, mas não sei. Ok. Nunca tinha parado para pensar. Porque também se confunde, tá, gente? Existe uma visão romantizada. Propósito é o seguinte: vocês querem que eu mande a real? Vou mandar a real para vocês e aí a aula já pode até acabar depois disso. Seguinte, deixa eu até parar de compartilhar aqui para vocês entenderem o que eu quero falar. O propósito, ele foi romantizado e ele foi estragado. A palavra propósito tá meio estragada. Fizeram com propósito a mesma coisa que fizeram com gratidão e empoderamento. Eram duas palavras maravilhosas e o povo, principalmente o povo do coaching, estragou. E eu posso falar para os coach, então eu posso falar mal do povo coaching, não tem problema. E assim, estragou por quê? Porque tem muita coisa hoje circulando na internet de maneira rasa. Então se fala de gratidão de maneira rasa, se fala de empoderamento, tudo agora é empoderamento, e aí você vai ver o conteúdo não tem profundidade, não gera transformação, é conteúdo autoajuda por autoajuda. E a mesma coisa acontece com propósito, tipo, ai meu Deus, você tem que encontrar o seu propósito de vida. E fica uma coisa tão romantizada, porque que a pessoa que não tem o propósito de vida, ou que não encontrou o propósito de vida, a pessoa fica se sentindo uma merda de pessoa. Porque, tipo, cara, todo mundo agora tem propósito de vida, eu não consigo ter propósito de vida, eu não sei o que eu vim fazer nesse planeta, eu sou uma merda. Como assim? A pessoa fica se sentindo mal, porque romantizaram esse negócio de um jeito que, na verdade, não é nada disso, gente. Então, assim, e aí vinculam propósito com paixão. E aí as pessoas agora estão confundindo que propósito é a mesma coisa que paixão. E não é. Não é. Então, vamos lá, fica comigo que isso é importante. O propósito é algo de mim com o mundo.
algo que eu sinto que eu deva fazer em prol de deixar um legado meu, em prol de tornar o mundo melhor. Significa que eu tenha que ser apaixonada por isso? É bom que sim. É bom que eu goste. Agora, não se iluda. Para você chegar até o seu propósito, você vai ter que fazer muita coisa que você não é apaixonado. Tipo, vocês acham que eu sou apaixonada por emissão de nota fiscal? Mas eu preciso emitir. Vocês acham que eu sou apaixonada por reunião com o contador? Mas eu preciso ir. Vocês acham que eu sou apaixonada quando a Prefeitura de Niterói resolve mudar o código de emissão de nota e eu tenho que passar a manhã inteira aprendendo a mexer no novo sistema? Não, eu não gosto. Então, gente, mas por que eu vou? Porque existe um propósito maior que me leva para aquilo. Então, em prol do nosso propósito, nós vamos fazer muitas coisas pelas quais a gente não é apaixonado. Então, não tem romantismo nenhum nisso. Outra coisa também da gente envolver paixão e propósito é o seguinte: a paixão, quimicamente falando, é uma parada que acontece no nosso organismo que tem data para começar e data para terminar. Muito dificilmente você é apaixonado pela mesma coisa da hora que você nasce até a hora que você morre. Você tem várias paixões ao longo da vida. Então, assim, se você for vincular propósito com paixão, você vai ser a pessoa que vai ter 300 milhões de propósitos ao longo da vida. Porque você vai ter uma paixão, aquilo vai virar um propósito, você vai mexer mundos e fundos para conseguir aquilo. Quando a paixão acabar, você vai desinteressar e aí você vai para outra paixão. Então, também é arriscado você vincular as duas coisas. Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando para vocês? Então, assim, ó. Propósito e paixão não são a mesma coisa. É importante que eu ame o meu propósito, mas é importante também que eu entenda que por ele eu vou ter que fazer coisas que não necessariamente eu gosto. E é por causa do meu vínculo com esse propósito que vai fazer com que eu faça essas coisas mesmo sem gostar. Ok? Então, vamos tirar o romantismo do propósito. Então, assim, ó, falando um pouquinho da minha vida. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa poligâmica. E isso, durante algum tempo, me atrapalhou muito. Porque eu acreditava que, se todo mundo tem um propósito na vida, eu deveria ter apenas uma coisa, uma única ocupação. Então, se eu tenho um propósito, eu tenho que fazer uma coisa só. Tipo, eu tenho que ser Madre Teresa, porque Madre Teresa tinha o propósito de ajudar os pobres. Então, eu tenho que encontrar o meu propósito de Madre Teresa e trabalhar só com aquilo, e dedicar a minha vida àquilo. Eis que eu não consegui encontrar uma coisa só, porque eu gosto de muitas coisas. Eu brinco que eu sou poligâmica, porque eu sou multipotencial. Eu transito em várias ideias, eu tenho várias paixões, eu tenho várias áreas de interesse e eu sofria muito com isso. E agora? Como é que eu vou fazer isso? E como é que eu encontrei o meu propósito? O meu propósito eu encontrei em movimento. Então, por exemplo, se eu for olhar a minha vida, minha trajetória profissional inteira, eu comecei lá a trabalhar com 18 anos. Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu trabalhei com atendimento ao cliente. Eu não tinha noção do que era propósito, não se falava de propósito naquela época, todo mundo só falava ainda, como no tempo da minha mãe, que a gente tem que trabalhar para pagar boleto. Alguém conhece esse mundo, que a gente trabalha só para pagar boleto? Era o mundo que eu vivia. E aí eu entrei no fluxo, né? Porque a gente aprende, a gente vai no fluxo. E eu entrei no fluxo, vamos pagar boleto. E aí comecei a trabalhar com aquilo. E comecei a ver que tinha coisas que eu gostava, coisas que eu não gostava. E aí o que eu fui percebendo, gente? Ao longo da minha trajetória de vida, eu fui percebendo que eu começava no emprego e aí eu ficava muito motivada. E aí eu fazia muito trabalho e aí eu crescia nesse emprego. E aí quando eu chegava no ápice desse emprego, aquilo tudo perdia a graça, eu pedia demissão e ia embora. Isso foi acontecendo em vários empregos.
E como eu me esforçava muito, como eu me dedicava muito, eu acabava conseguindo cargos de destaque nas empresas que eu trabalhava. Então, eu fui supervisora muito novinha, com 21, 22 anos. Depois, eu passei para gerência muito rápida. Depois, eu virei consultora de treinamento, fiquei viajando o Brasil todo dando treinamento. Depois, eu virei gerente de qualidade numa grande empresa. Depois, eu morei em Piracicaba, gerente da Hyundai. Então, eu fui acumulando cargos e responsabilidades, só que o ciclo era sempre o mesmo. Eu entrava no trabalho, dava o melhor de mim, tinha os resultados, conseguia os meus elogios, aquilo perdia a graça, eu saía. Até que um dia eu percebi que eu não queria passar por isso a minha vida toda. Chegou uma hora que caiu a ficha que, cara, tem alguma coisa errada comigo. Não é com as empresas que eu estou trabalhando, é comigo. Porque se eu estou repetindo o mesmo ciclo em todos os lugares, não é o empregador que está falhando comigo, sou eu que estou falhando com o empregador. Então, peraí, deixa eu me retirar, porque não está dando certo. Deixa eu abrir minha empresa. E aí eu fui abrir minha empresa. Vocês acham que quando eu abri minha empresa, final de 2014, eu tinha noção de qual era o meu propósito? Gente, desculpa o palavrão, mas nem fudendo. Eu não sabia. A única coisa que eu sabia é o seguinte: eu quero empreender, porra. Hashtag. Era esse comichão que eu tinha dentro de mim. Eu quero empreender. E aí, dentro desse comichão, tinha algumas coisas que gritavam. Quais eram essas coisas? Liberdade. Liberdade gritava muito na minha cabeça. Por quê? Porque eu tive um filho mais velho que eu não consegui ver crescer porque eu estava dando meu sangue na empresa de outra pessoa. Isso era uma dor forte. E eu era mãe recente, a Alice tinha acabado de nascer. E na minha cabeça de mãe, eu não podia cometer o mesmo erro. Então, eu precisava de liberdade para ser mãe da Alice, que eu não pude ser para o Juninho. Que eu escolhi não ser para o Juninho, na verdade. Que a gente pode tudo e a gente escolhe aquilo que a gente pode na época. E aí, assim, aí eu comecei a empreender e a me movimentar. No meio do processo, atendendo empresas, eu fui perceber que tinham coisas que eu amava fazer e tinham coisas que eu já não amava, que não conectava comigo. E aí eu comecei a me dedicar, obviamente, àquilo que fazia tum-tum no coração, aquilo que se conectava comigo. E aí eu tirei um monte de prestação de serviço e fui focando só em algumas, e aquilo foi estreitando. Até que um belo dia, gente, lá para o meio de 2016, caiu a ficha. Tipo, eu quero ensinar todo mundo a como ter alta performance e felicidade. Ficou um pouquinho mais claro, mas ainda não estava perfeito. E eu continuei. E aí, durante muito tempo, esse era meu propósito: ensinar as pessoas ferramentas para que elas sejam mais felizes e vivam vidas com alta performance. Até que um dia caiu uma ficha bigorna, caiu um orelhão, como diz a Ana, um orelhão na minha cabeça. E qual foi esse orelhão? Eu quero ensinar ao Brasil qual é o funcionamento exato do cérebro humano. Porque se todas as pessoas entenderem como funciona isso aqui, a gente passa a dominar o que tem aqui dentro, as nossas crenças, os nossos comportamentos, os nossos padrões, as nossas emoções. E se eu domino isso, eu domino o mundo. Essa ficha, gente, caiu tem muito pouco tempo. E esse é meu propósito de vida. Eu quero ensinar neurociência de maneira aplicável ao cotidiano de todos os brasileiros. É isso que eu quero. Tipo, eu nasci com esse propósito? Não. Eu era a pessoa que pagava boleto. Só que no caminhar, esse propósito foi acontecendo. E aí, o que eu vou fazer no final dessa aula? Eu vou aplicar em vocês uma das ferramentas que me trouxe essa clareza. Para vocês chegarem um pouco mais perto do propósito de vida de vocês. Faz sentido, sim ou não? Que bom. Então, continuando. E aí a gente desmistifica aquela coisa do Isa, não sei o meu propósito, sou uma pessoa horrível. Eu vi muita gente no dia do My Reason Why
Muita gente chegar no grupo e colocar assim, eu não consigo achar o meu My Reason Why, tem algum problema comigo, eu sou um ET nessa vida, porque, Denise, porque tá todo mundo escrevendo coisas tão bonitas, não tem nada. E as pessoas começam a ficar preocupadas e nervosas e se sentindo mal, e por isso que eu quis marcar esse encontro com vocês, para tirar esse peso do ombro, sabe, gente? Essa sou eu. Libera isso, tranquilidade, sabe? É leveza. A gente vai encontrar. Vaninha, coloca seu microfone no mudo, please. Deixa eu mutar ela. Pronto. Então a gente... Não era. Misael. Não, acho que agora foi. Então, assim, tira isso do teu ombro e entende que é um processo de caminhada. Agora, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Existem alguns fatores que bloqueiam a nossa capacidade de encontrar o propósito. E é sobre esses fatores que eu quero mostrar para vocês, para a gente sair dessa aula hoje desbloqueados, para que o nosso propósito de vida encontre a gente. Porque tem isso, galera. Se tu tá procurando propósito, isso é física quântica purinha, tá? Vou dar uma viajada na maionese aqui. Se tu tá procurando propósito, o propósito tá te procurando. Aquilo que tu tá vibrando no mundo tá vibrando atrás de você. Então, se você ainda não encontrou o propósito e ele tá por aí te procurando para vocês se encontrarem, vocês realizarem juntos o que vocês têm que realizar, é porque tem alguma coisa bloqueando esse encontro. E tem 3 fatores que podem bloquear o teu propósito de vida. O primeiro fator é o seguinte: família. Família é uma coisa linda e fofa e maravilhosa, que fica muito linda naquele porta-retrato maravilhoso ali na estante. Tô brincando. Mas família, gente, atrapalha a gente um tanto. E aí vocês precisam ficar ligados para ver se isso não tá bloqueando vocês. Por que família atrapalha a gente? Cara, é mais ou menos assim, deixa eu parar de compartilhar. Vê se alguém passa por uma situação parecida. Você nasce. E aí, quando você nasce, sua mãe e seu pai despejam em você uma expectativa. Uma expectativa que você seja feliz, que você tenha dinheiro, que você seja bem-sucedido, que você faça uma faculdade. Sabe, minha mãe me catequizou. Ela não me educou, não. Ela me catequizou que eu tinha que fazer uma universidade pública. Então, eu aprendi que eu só seria gente se eu fizesse uma universidade pública, porque foi a história dela. E aí, como foi a história dela e ela gostou, ela achava que essa tinha que ser a minha história. E aí você cresce com esse estigma de que você tem que fazer aquilo que a sua mãe e o seu pai te ensina. Débora, quase virei professora por causa da minha mãe. Vai vendo. E aí, gente, é o seguinte, o pai, a mãe, os avós vão colocando aquela expectativa toda. Como é que tu cresce, de repente se vira para pai e mãe e fala assim: pai, mãe, não quero fazer uma faculdade, eu quero ser hippie numa comunidade alternativa. Tu não faz um troço desse, cara. Tu não faz um troço desse porque você tem nem que fudendo. Porque você se sente assim, até o peixe fora d'água, do tipo, como assim eu quero outra coisa que não é isso, que é o que o mundo inteiro faz? Então, família é um dos fatores de bloqueio. Por exemplo, a família tem um negócio. E aí você já nasce predisposto a herdar um negócio. Mas e se tu quiser ser desenhista? Faz como? Entendeu? Aí, tipo, eu não quero cuidar do negócio, eu quero viajar o mundo. Eu quero criar produtos diferentes, eu quero ter uma startup de inovação. Sabe, como que você... Automaticamente, essas coisas, elas brotam com muita força na sua cabeça, porque para você já está, por tudo que você viveu, por todas as suas lembranças, crenças, comportamentos e atitudes desde a infância, você já construiu uma autoimagem de quem você vai ser, em cima do que o teu pai e a sua mãe projetam para você. E, tipo, não é porque seu pai e sua mãe não são pessoas legais. Eles são muito legais, eles te amam. Só que eles vêm do mundo que foi construído dessa forma.
É o modelo de realidade que eles têm. Eles não fazem por mal. Eles querem o seu bem. E você, se você tem filhos, você provavelmente faz a mesma coisa com seus filhos. Então, galera, parem e pensem o quanto que a família bloqueia ou não a ideia do propósito vir na sua cabeça. O quanto você está condicionado a fazer aquilo que você aprendeu com a sua mãe e com o seu pai que era o certo a ser feito. Joyce, puta que pariu, Isa, a gente é muito parecida. A gente é muito parecida mesmo, cara. Segundo bloqueio. Segundo bloqueio é o seguinte. Bom, primeiro bloqueio, família. Família é um bloqueio foda, porque é um bloqueio que mexe com identidade, né? O quem eu sou. E o pior, se eu perco o apoio dessas pessoas, que são as pessoas que mais me amam no mundo, no meu consciente, isso é uma barra, né? Como é que eu perco o apoio da minha mãe? Como é que eu decepciono o meu pai? São muitas coisas envolvidas nesse processo. E aí a gente tem o segundo bloqueio, que é a sociedade e o mercado de trabalho. E esse bloqueio é o seguinte: o mercado de trabalho é uma parada que já é pré-formatada. Você já sabe como ele funciona. Então, você tem que estudar, aí você faz um currículo. O currículo, ele é todo formatadinho, tudo igual, né? Tudo da mesma cor, tudo com o mesmo modelo, com a mesma padronização. Aí você vai numa entrevista de emprego, a entrevista de emprego acontece da mesma forma. Aí quando você é contratado, você leva a sua carteira de trabalho, você começa a trabalhar, você tem um chefe, é tudo igual. E dali você espera os pagamentos todos os meses e aí, se você tiver sorte, você começa um plano de carreira. Ou tem também o emprego público, que as pessoas que tinha toda, ainda tem muito, né? Essa coisa da estabilidade, da segurança. Eu acho muito engraçado, gente. Assim, e eu sei que é um julgamento que eu faço, tá? Eu tenho consciência plena disso. Eu acho muito engraçado, curioso, quando as pessoas vão ver concurso público. A pessoa abre o jornal para ver o concurso, ou abre a tela do computador, e ela não olha a descrição do cargo. Ela olha o quanto ela vai ganhar, quantas vagas são. E é muito curioso isso, por quê? Porque você vai desempenhar aquela atividade por um longo tempo, porque você está prestando um concurso público, provavelmente aquilo ali vai te acompanhar por muito tempo. E é engraçado as pessoas não se preocuparem com as atividades que elas vão fazer ao longo do tempo. Elas se preocupam qual vai ser o salário no final do mês. E aí você se distancia um tanto do teu propósito de vida. Porque você não olhou nem o que você vai fazer, então tu chega lá, tu não gostou, tu vai fazer o quê? Tu vai virar um funcionário público insatisfeito. Será que existem muitos funcionários públicos insatisfeitos no Brasil, gente? Só existe. Roberto Cavalo? Ele vai? Peraí. Ou ele tá enrolando? Pronto. Então, assim, muita coisa. Muita coisa. Joyce, puta que pariu, Isa. Eu sempre vi o concurso como uma prisão. Meus pais são concursados e eu vi isso acontecer de perto. Exatamente. Gente, eu conheço uma pessoa muito próxima que é extremamente infeliz fazendo o que faz, mas está preso naquilo porque tem um salário de 5 mil reais, vai. E tá lá preso, insatisfeito. Saca? E aí, tipo, será que essa pessoa, ela consegue definir o propósito dela? Ela não consegue nem enxergar o propósito porque ela tá chafurdada na própria insatisfação, na própria frustração. Entendeu? Então, assim, esse modelo de sociedade, esse modelo de mercado de trabalho do jeito que ele funciona, ele também bloqueia a nossa possibilidade de encontrar o nosso propósito. Terceiro bloqueio. Um eu superficial, eu não me conhecer. Eu mesma não consigo encontrar o meu propósito porque eu não paro para olhar para mim, porque eu nunca fiz um processo de autoconhecimento, porque eu não medito, porque eu não paro para me observar, porque eu
Eu não tenho conhecimento sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades, então eu não consigo enxergar o que tem dentro de mim. E propósito tem que vir de dentro para fora. Então, se eu não enxergo, se eu não sei quem sou eu, é muito, muito engraçado isso. Mas, por exemplo, eu adoro fazer essa pergunta. Quando você pergunta para uma pessoa, tipo, numa sessão de mentoria, por exemplo, se eu chegar e perguntar para uma mentoranda, sei lá, Maria, quem é a Maria? Aí é muito engraçado, que a Maria normalmente me responde algo assim: a Maria é pediatra, mãe da Maitê, esposa do Carlos. Mas, tipo, pediatra não é quem é a Maria, é só a função que a Maria ocupa, né, no mundo. Se tirar o diploma de pediatria, se tirar a filha, se tirar o marido, Que sobra. quem é a Maria? Aí a Maria não consegue responder. É muito louco isso. Mas, de repente, se eu fizer esse exercício com essa turma aqui, a gente vai ter esses casos, porque não é tão simples. A gente não fez a escola, sendo incentivado pela professora a descobrir quem nós somos. A gente foi incentivado a estudar álgebra, triângulos, química, física, biologia. Ninguém falou, olha para você e descobre quem você é. A gente não estudou desenvolvimento pessoal, a gente não estudou gestão das emoções na escola. Então, a gente não está acostumado a olhar isso. Débora, ego. Mas não é porque essa pergunta é sempre feita esperando uma resposta? Ué, mas se a resposta fosse natural, não seria fácil dar a resposta, Débora? Se a resposta não sai, é porque não foi pensado sobre isso, não tem clareza sobre ela. Saca? E a gente não para pensar. Então, a desconexão com eu mesma gera um bloqueio para eu descobrir o meu propósito. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou descobrir o que eu estou fazendo aqui? E muitas vezes nos afundamos no dia a dia da rotina, nos perdemos de nós mesmos e deixamos de existir. Muitas, muitas vezes. Quantas pessoas vocês conhecem, gente, que estão completamente desconectadas de si próprios e que estão vivendo uma vida indo para o trabalho todo dia sem saber para que estão indo? E vão reclamando, mas continuam indo. E aí colocam a culpa em tudo. Colocam a culpa no governo, que está difícil, na política, no marido, na esposa. No chefe. No chefe, muito no chefe. Eu já estive assim, no piloto automático. É um piloto automático. Quem acha o propósito no piloto automático? Ninguém. Ninguém, né? Então, impossível. Assim, a gente precisa tirar a cobrança da família do nosso radar. A gente precisa treinar o olhar para ver o mercado de trabalho desconstruidamente. A gente precisa desaprender tudo que a gente sabe sobre o mercado de trabalho. Por exemplo, se vocês verem a minha vida, é muito louco isso, mas, por exemplo, quando eu voltei ao casamento com o Gustavo, a gente ficou separado quase 2 anos. Quando a gente voltou, eu soube que o meu sogro perguntou assim, e perguntou com uma certa estranheza. Ele perguntou assim, mas a Isabelle trabalha em casa? Por quê? Porque é inadmissível para um concursado público que foi para a rua todos os dias da vida dele trabalhar, pensar como que ela consegue ganhar dinheiro em casa, sabe? Porque para você começar a aceitar que isso é um modelo de trabalho, você precisa desconstruir o modelo de trabalho que você conhece. Senão você nunca vai admitir que você pode trabalhar com algo que há 10 anos atrás não existia. E que provavelmente eu vou trabalhar daqui a 5 anos com algo que não existe hoje. Entendeu, gente? Como as coisas estão mudando e a gente precisa aceitar que não existe um único modelo para a gente poder desbloquear e enxergar todos os outros. Pararam, Joyce. A Joyce é a mesma coisa. A Joyce trabalha de casa, atendendo gente que ela nunca viu na rua, na vida, pela internet. Essa é a minha vida. As pessoas, gente,
é um privilégio. A pessoa nunca me viu na vida. Aí a pessoa faz uma sessão comigo e ela me conta a vida dela toda, coisas que ela nunca contou para ninguém. Isso é um privilégio. Sabe? E aí a pessoa me procura porque ela quer lançar um curso digital. Ela quer ganhar dinheiro no Instagram. Essa profissão não existia há pouquíssimos anos atrás. Como é que eu ia saber meu propósito há pouquíssimos anos atrás? Não tinha como. Uhum. Então, encontrar o propósito é uma caminhada. E aí a gente precisa tirar os 3 bloqueios. Continuando aqui. A Joyce, o melhor salário da minha vida e maior prazer dos dias. Então, ela criou a disruptura com o mercado tradicional. Joyce, se eu não me engano, trabalhava em agência, se eu não estou enganada. Desconstruiu esse modelo de agência e o carreira solo. Precisa de coragem. Vocês concordam comigo que precisa de coragem? Precisa ter culhão para fazer isso. Entendeu? Tipo, eu vou largar tudo que eu conheço como seguro e vou tentar alguma coisa que eu não tenho garantia nenhuma que vai dar certo. Tem 2 alternativas. Ou vai dar certo, ou eu vou ter que pedir emprego de novo. Mas e a vergonha de pedir emprego de novo? E o tempo que eu vou demorar para conseguir emprego de novo? E essas coisas todas ficam passando na cabeça. Aí tu continua ali, trabalhando insatisfeito naquilo que tu faz. Porque tu tem medo daquilo que ainda nem aconteceu. Essa saída da zona de conforto é muito punk. Débora passou por isso também. Aliás, Manu passou por isso também. Então, assim, gente, ninguém encontra... Misael tá na esteira, é isso mesmo? Ninguém encontra o propósito de vida paradinho. Ninguém encontra o propósito de vida indo fazer Uma vez eu conheci uma pessoa que foi fazer um retiro do Prembaba para encontrar o propósito de vida. Eu super gostaria de ir num retiro do Prembaba, mas eu não acredito que num retiro do Prembaba a gente encontre o propósito de vida. Acho que a gente encontra muita coisa, mas eu acho que o propósito de vida a gente encontra no campo de batalha, no dia a dia, na construção. Então, assim, superou os 3 bloqueios, aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai conhecer mais sobre nós mesmos. E o primeiro passo é o autoconhecimento. Então, eu vou aplicar em vocês uma ferramenta, que é uma ferramenta que, logo que eu me tornei coach, eu conheci e aplicaram em mim, e ela fez toda a diferença nesse meu processo. Eu vou precisar que vocês tenham papel e caneta agora com vocês. Como é que funciona essa ferramenta? Funciona da seguinte forma, gente. Nós tomamos as nossas decisões diárias baseadas em valores. Valores que nós construímos ao longo da nossa vida. Esses vêm desde o ambiente que a gente viveu, o comportamento que a gente teve, as crenças que a gente formou, as habilidades que a gente construiu, aquilo que a gente ouviu do nosso pai, da nossa mãe. Tudo isso construiu os nossos valores. E a gente toma decisão em cima dos nossos valores e essas decisões vão construindo a nossa identidade, quem somos. Ou seja, é muito importante a gente saber os valores que permeiam a nossa vida. Então, assim, eu vou mostrar uma tela para vocês que tem os principais valores universais. E vocês vão olhar para esses valores todos que vão aparecer na tela. Vocês vão escolher, desses valores, vocês vão escolher 12 valores. Todos nós temos de todos eles. Dentro de cada um de nós existem todos esses valores que estão na minha tela e mais muitos outros. Só que a gente vai descobrir quais são aqueles que a gente não abre mão. Então, você vai de todos ali escolher quais são os 12 que falam mais no seu coração. Aqueles que sem eles você não viveria. Então, a tela é essa aqui, ó. Ó, vamos olhar aqui um a um para a gente não se perder. Então, a gente está falando, ó, de abundância, coragem, credibilidade, crescimento, criatividade,
compaixão, aprendizagem, disciplina, conhecimento, alegria, amizade, desafio, fama, impacto, família, fé, conforto, fidelidade, justiça, liberdade, equilíbrio, flexibilidade, individualidade, estabilidade, excelência, honra, humildade, ordem, dinheiro, paixão, prazer, profissionalismo, respeito, pertencer, que é a mesma coisa que pertencimento, se sentir pertencendo a algo ou a alguém, paz, perfeição, persistência, empatia, educação, verdade, honestidade, aliás, paz repetiu 2 vezes, compromisso, diálogo, amor, dignidade, aventura, discrição, confiança, diversidade, sucesso, pontualidade. Esses são os principais valores universais. Eu vou deixar essa tela aqui e você vai olhar para ela e vai escolher 12. Os 12 valores que são mais importantes para você. Escrevam num papel, por favor. Difícil, hein? Vontade de escolher todos. Uhum. Essa última coluna aqui não dá nem para me ver direito. Não? Os Não últimos. tá dando para ver o embaixo e na lateral aí. Esse. Ah, é a lateral também, não tinha percebido. Então vamos lá, ó. Nas laterais, Aqui tá dando, tá de boa. Compaixão, amizade, não dá para ver o que está ao lado. Debaixo de compaixão, é. debaixo de compaixão é desafio. E para baixo também, né? É porque a tela que tá dividindo tá exatamente em cima dessa parte. As fotos, a nossa. Gente, tem um tracinho em cima das fotos dos vídeos que se você clicar ali vai minimizar, Já foi, aí vai valeu. sumir. Já foi. Valeu, obrigada. Valeu. Cadê os olhos? E na de baixo? A última coluna. Última coluna, amor, aventura, confiança, diversidade, pontualidade. Amor, aventura, confiança. Foi. Foi? Para mim deu já. Beleza. Tô vendo nos rostinhos de vocês que tem gente fazendo aí. Deu. Oi, Flor. Alô? Alô?
Oi, meu amor. Foi. Não, foi não. Foi não. Faz tudo lá que a gente já marcou. Falei que ia fazer. Foi, peguei o vestido. Vou levar com você. Mando, Débora, pode deixar. Oi, gente. Rolou? Oi. Então, beleza. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Quem selecionou os 12, eu posso tirar a tela? Tem alguém ainda olhando? Pode. Pode. Tá. Se eu não puder, fala, gente, que aí eu boto de novo. Pronto. Agora é o seguinte, ó. Vocês têm 12 valores. Se vocês olharem para esses 12 valores, eles já representam boa parte do que vocês são, no nível identidade. Só que a gente vai fazer o seguinte, desses 12 agora, você vai riscar os 4 menos importantes. Aí você vai falar assim, Isa, impossível, os 12 são muito importantes. Cara, se eu fizer umas perguntinhas para vocês, vocês tiverem que escolher em situações limites da vida de vocês, com certeza vocês vão hierarquizar. Então, eu quero que vocês tirem os 4 menos importantes. Tem gente que entra em crise quando eu falo isso. Gente, vocês não estão tirando da vida de vocês, é só um exercício. Fica tranquilo. Não vai acontecer nada. Só risca aí 4. Em Teresina, mas não foram em endereços pessoais de seu governo. A Polícia Federal mirou outros alvos que podem apontar as investigações em volta do senador Odebrecht, abertas no ano passado, a partir da delação dos executivos da construtora. Os investigadores apuram que o senador recebeu ilegalmente R$ 1,6 milhões do A cara de Raquel é a melhor. Eu travei aqui. Mas dá para perceber daqui que você travou. Aquela mão na boca, assim, tipo, fudeu. É muito bom. Só escolhe. Raquel, ó, sem racionalizar. Só escolhe. Não vai acontecer nada. Tá tudo bem. Foi. Beleza. Agora eu vou tornar a vida de vocês um pouco mais difícil. Sobraram 8. Dos 8, vocês vão deixar 5. Aqueles 5 que vocês não abrem mão. Os 5 inegociáveis. Emanuele, o que será de mim sem esses 4? Nada, meu amor, eles continuam em você. Só um exercício. Fica tranquilo. Tipo, como eu vou sair na rua amanhã sem isso? Como eu vou sair na rua amanhã sem amor, sem família? Vocês são uma graça. É para tirar 3 ou 4. Você vai ficar com 5. Então, você vai tirar 3 dos 8. Você só está nesse exercício descobrindo quais são os 5 valores inegociáveis da sua vida. Só isso.
Foi? Sim. Agora eu quero uma pessoa para terminar o exercício comigo. Uma voluntária. Oi, eu. Eu quem? Ana. Ana. Então vamos lá, Ana. Quais são os seus 5 valores inegociáveis? Família, fé, conhecimento, abundância e amor. Beleza. Se você colocasse isso em ordem de prioridade, qual seria o 5º colocado? Abundância. Ok. Qual seria o 4º? Deixa eu só anotar aqui. O 4º seria conhecimento. Uhum. O 3º, amor. O 4º, família. Não. O 2º, família. O 1º, fé. O 1º, fé. Ok. Eu posso te fazer uma pergunta só para testar essa ordem, só para ver se ela realmente tem clareza? Tá. Se você que tivesse que escolher numa situação limite entre o bem-estar da sua família e a sua fé em Deus, qual dos dois você escolheria? A minha fé em Deus. A sua fé em Deus. Então tá tudo certo. Então tá na ordem certinha. Então você tem aí fé, família, conhecimento. Fé, família, amor, conhecimento e abundância. Amor, conhecimento e abundância. Ok. Significa o seguinte, ó, a partir de agora, sempre que você pensar no seu propósito de vida, esse propósito vai ter que estar amarrado, vinculado e completamente conectado aos teus 5 valores fundamentais. Você não pode escolher, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, e isso não é muito raro de acontecer, a pessoa tem o valor família, tipo você, assim, que fica em 2º lugar. É muito forte o valor família para você. E aí essa pessoa acha que ela tem que descobrir a cura do câncer. E aí essa pessoa, para descobrir a cura do câncer, ela tem que praticamente morar no laboratório, ela tem que viajar, ela tem que estudar, ela tem que se dedicar. E aí ela entra em conflito com ela mesma, porque por um lado ela tem um valor muito forte de família, mas por outro lado ela está tentando fazer algo que não conecta com aquele valor, e aí ela entra em sofrimento. Então, o melhor dos mundos é que o seu propósito de vida, ele seja um propósito que esteja alinhado com os seus 5 valores universais. Saca? Não existe certo nem errado, mas se você conseguir desenhar um propósito em que você consiga levar família junto, aí você é sistêmica, você é inteira. Entendeu? Entendi. Por isso que é importante esse exercício. Alguém ficou com dúvida de como que faz a hierarquia dos valores? Não? Tranquilo? Já fiz o meu. Oi, Isa, eu fiquei, porque eu saí um pouquinho e perdi. Então, você tinha 12. De 12 você seleciona 8, de 8 você seleciona 5. Uhum. Entendeu? Então, é você chegar nos 5 valores. Porque se eu falasse para você ir direto nessa lista grande de valores e escolher 5, você ia demorar muito tempo, você ia sofrer muito nessa escolha. Escolhe de 12, a gente tira mais um pouquinho, depois tira mais um pouquinho e ficam só 5. Para mim bateu bastante. Quais foram os seus? Pode compartilhar? Posso, amizade, honestidade, dignidade, justiça e amor. Ok. E aí você precisa pensar em my reason why, minha razão de viver, minha razão de levantar todos os dias da manhã, que conecte sempre com os seus 5 valores. Isso é tão forte, gente, porque assim, ó, eu descobri, quando eu fiz esse exercício, que E outra coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Tchau, Joyce, vai com Deus. O que eu descobri quando eu fiz esse exercício a primeira vez? Às vezes a gente se sente culpado por a gente não ter um determinado valor. É muito louco isso. Isso aconteceu comigo. Quando eu fiz esse exercício a primeira vez, família não estava nos meus 5. O meu não estou, o meu não ficou. Aí eu pensei assim, que bosta de mãe que eu sou. Que família, sabe? Eu julguei os meus próprios valores. E a gente tem que fugir do julgamento. A gente é o que a gente é.
E tá tudo bem. E não significa, isso eu precisei ouvir da coach que estava me acompanhando, tá? Eu não cheguei a essa clareza sozinha, não. Eu realmente me culpei no dia que eu fiz esse exercício. Falei assim, cara, tem alguma coisa errada comigo, porque eu tenho 2 filhos. Eu precisava que família fosse um dos primeiros, e não era. Eu também tive esse lance agora, quando eu vi que não tinha família, eu falei, eita. Então, tipo, aonde eu tô colocando a família? Isso não significa nada, gente, tá? Mas me bateu que a família pode estar inserida nesse lance do amor. Ela pode não estar qualificada como uma família, mas para mim, né? Não sei se eu fiz isso para amenizar meu espanto. Tá tudo bem. Na verdade, não tem julgamento. Se não tem julgamento, você não precisa justificar. É o que bateu muito forte. Para mim, assim, dignidade. Eu cheguei assim, me espantar, lembrei de mim mesmo, era para mim mesmo. É isso aí, é isso aí. O valor é o que. E se bateu forte é porque tem memória dentro de você que espelha isso. Não bateria forte. Tem valores aqui que eu olho, entendeu? E aí, quando eu fiz esse exercício, conhecimento foi meu valor número 1. E aprendizagem, eu nem tenho. Aprendizagem foi meu valor número 2. E eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar com educação, porque se eu não trabalhar com educação, ferrou, porque é conhecimento e aprendizagem. E ali caiu a ficha que eu precisava trabalhar com treinamento comportamental, sabe? Eu precisava trabalhar com educação. E foi a partir desse exercício. Por isso que ele é tão importante. Ele é o pontapé para você ter mais clareza do seu propósito de vida. E aí entra o exercício do propósito de verdade, que você não vai fazer aqui ao vivo comigo, você vai fazer depois. E o que você vai fazer nesse exercício? Débora, os meus meio que estão desenhando o meu trabalho atual, tô bege. Mas é assim, gente. É assim. E quando a gente foge do valor, dá merda. Porque a gente desconecta e a gente fica insatisfeito e a gente culpa o outro e fica tudo ruim e a gente entra num processo de inferno astral e, na verdade, é só porque a gente está desconectado com os nossos próprios valores. Interessante. Então, assim, qual vai ser o exercício que você vai fazer quando a gente sair da aula? Você vai pegar uma folha de papel e me prometam que não vai ser computador, vai ser uma folha de papel. Tem uma razão por isso. Vai pegar uma folha de papel e você vai se perguntar: qual o meu propósito de vida? E aí você vai escrever. E, gente, pelo amor de Deus, Raquel, pelo amor de Deus, não racionalize a resposta. O que vier na sua cabeça, você escreve. Ai, mas Isa, essa resposta não tem nada a ver, porque veio aqui que o meu propósito de vida é vender cocada no Havaí. Escreve. Vender cocada no Havaí. Mas esse é o objetivo, Isa. Mas você vai fazer a vida dos outros mais felizes. Escreve, não importa, não racionaliza. Escreve o negócio no papel. E aí começa a puxar de você e começa a escrever. Quando você faz esse exercício, a tendência é que inicialmente as suas respostas sejam muito racionais. A forma como a gente acessa a nossa mente, a gente começa pelo córtex frontal, e aí depois é que a gente vai entrando para a gente acessar a memória, para a gente acessar o sistema límbico, e aí que vem a emoção. A emoção não vem de cara. Então você vai começar a escrever e quem vai estar falando é teu neocórtex. Ele vai estar, teu racional vai estar ali escrevendo. Raquel vai precisar de umas 2 folhas. E aí vai escrever, e continua se perguntando qual é o meu propósito de vida. Vem uma ideia muito da louca, escreve. Aí você vai começar a acessar a emoção. Na hora que vier uma frase que o coração fizer tum-tum, pare e olha para ela. Porque aquela frase tem resposta. Ela pode não ser o teu propósito de vida escrito bonitinho, lindo, para você botar num quadro de parede. Mas ali tem resposta. Ali tem investigação. E aí, eu ando sempre com isso aqui, ó. Pega um marca-texto da vida e sublinha aonde sentiu emoção. Aonde tem emoção, tem verdade. Aonde o coração bate, aonde o coração fala assim, oi? Sabe quando o coração dá aquele pulinho assim, oi, me chamou? Sabe assim? Quando isso acontece, é porque tem verdade. E aí você sublinha aquilo que ali vai ser o seu processo de investigação para você chegar no seu propósito.
E você provavelmente não vai chegar no seu propósito hoje. Mas esse é um bom passo, é um bom início, muito bem embasado para você chegar mais perto dele. Quais são as dúvidas, galera? Para mim ficou tranquilo. Tranquilidade? Show de bola. Então, façam o exercício. Depois, contem lá no grupo como é que foi. Contem lá no grupo como é que foi o conteúdo. Tem uma dúvida. Quem falou? Eu, Raquel. Raquel. Diga. Oi. Tá, a minha dúvida quando eu estiver pensando no meu propósito, escrevendo sobre ele, eu vou estar refletindo sobre esse exercício que a gente fez agora, nessas 5... Dos valores? Não. Nessas 5 palavras? Isso. Você não vai refletir sobre nada, você só vai deixar a mão correr. Você só vai escrever o que vier na cabeça. Qual é o meu propósito de vida? Escreve. Qual é o meu propósito de vida? Escreve de novo. Enche a folha. Por que tem que ser numa folha? Porque quando a gente faz no computador, se a gente escrever alguma coisa que a nossa mente julgue como algo maluco, algo idiota e tudo mais, a gente vai apagar. E essa coisa de apagar, depois a gente olha para a folha com uma, 2 frases, dá a impressão de que a gente não trabalhou, que a gente não fez nada, que a gente não construiu. Uma folha de papel demonstra o quanto a gente construiu. Então, por isso que tem que ser no papel. E esquece os valores por enquanto. Os valores só te deixaram presentes para que o que você encontrar como propósito, você está alinhado com eles. Então, você já descobriu os valores, ótimo. Agora escreve numa folha de papel qual é o meu propósito de vida e vai. Na hora que você vê emoção, aí tu risca com marca-texto. Ali tem verdade. Aí tu pega aquilo e compara com os valores. Opa, deixa eu ver isso aqui. Faz a comparação e começa a estudar aquilo. Começa a brincar e transitar naquele lado. E aí eu tenho uma frase que faz todo sentido para mim, que é quando eu dou um passo, o universo bota o chão. Em movimento a gente vai encontrando as respostas. Tá bom. Respondi? Débora, vi que no exercício de hoje entrou um que não estava no anterior. O que isso quer dizer? Essas mudanças são normais em tão pouco tempo? Você está num processo de transição, amor. Então, com certeza, são normais, né? Você está completamente fora da zona de conforto num processo de transição de carreira. É normal. Tá tudo bem. Vê se o coração gritou. Vê se ele fez oi. É isso que aí, olha. Eu ia perguntar também. Falando. Perguntar também se é normal, de repente, você faz esse exercício mais de uma vez e tem resultados diferentes. E se, de repente, nessa coisa de estar escrevendo os propósitos, estar escrevendo, estar deixando ir, o coração bater num que, de repente, não alinha tão bem com esses 5 valores. Eu acho difícil, Débora, o coração bater forte numa coisa que confronte os valores. Porque aquilo que sai de você já sai impregnado de valor. Então, eu acho difícil acontecer. Mas se acontecer, traz pra gente no grupo, pra gente conversar. Okay. Mais dúvidas? Não? De boa? Todo mundo já sabe a missão de vida agora? Então, beleza. Ó, aí vocês chegam... Minha cachorra tá doida. Alegria, vem aqui. Calma. Vem aqui falar oi com as pessoas. Fala oi com as pessoas. Oi. Pronto. Calma. Aí é o seguinte, gente, depois comentem no grupo como é que foi participar da aula, o que agregou para a galera poder assistir também, se tiver gravado direitinho e tudo mais. E aí deixa eu dar um recado para vocês em primeiríssima mão. Vocês vão receber provavelmente um WhatsApp meu, ou vocês vão ver nas redes sociais. E vai rolar uma parada diferente na semana que vem. Já tem algum tempo que eu tô querendo abrir um curso de reprogramação cerebral. Um curso que foque completamente em conhecimento de neurociência profunda, aplicada ao cotidiano para reprogramação cerebral, para uma vida de alta performance, produtividade e felicidade. Esse programa ficou pronto e ele vai ser lançado em novembro.
Então, em novembro vai ter a Cérebro Week. Isso tudo eu estou contando para vocês aqui em primeira mão, tá? Ninguém sabe disso. Eu vou lançar a Cérebro Week, que vai ser uma semana só sobre neurociência, que a gente vai aprofundar os conhecimentos, e no final da Cérebro Week eu vou abrir inscrição para um curso chamado Hipercérebro 10X, que vai ser o meu primeiro completo de neurociência aplicada à vida cotidiana. E aí, o que eu vou fazer? Antes de novembro, eu vou montar um grupo pequenininho. Espera aí que tem um microfone aqui aberto. Deixa eu só não mutar o meu mesmo, porque eu sou dessas. Pronto. Antes de novembro, na semana que vem, eu vou montar um grupo pequenininho de pessoas para terem acesso a esse conteúdo, e essas pessoas eu vou acompanhar de perto, porque eu quero 100% de transformação. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um grupo de WhatsApp na semana que vem, que começa na segunda, termina na quinta ou na sexta. E essas pessoas, vão entrar pessoas nesse grupo. Essas pessoas vão ter conteúdos exclusivos sobre neurociência e produtividade. E essas pessoas vão receber essa oportunidade de estar nessa turma, que eu chamei de Turma Águia. Então, a Turma Águia vai ser um grupinho pequenininho de pessoas que vai experimentar esse método novo, que vai experimentar, vai participar, vai ter os resultados, e em novembro eu abro para a turma grande. Eu faço isso com todo o produto que eu estou lançando. Então, assim, vocês vão receber um e-mail meu, e se fizer sentido para vocês, se vocês quiserem entrar no grupo para terem mais informações de como vai funcionar o curso, ter informação sobre os conteúdos que eu vou divulgar dentro do grupo, conhecer as pessoas que vão estar lá dentro e saber como é que faz para participar desse curso novo, me avisa. E aí, uma coisa que eu vou falar aqui só para vocês, e eu não vou contar dentro do grupo. Isso é segredo, tá? Eu estou confiando em vocês. Os alunos da Turma Águia vão ganhar de presente essa canequinha aqui, que é a caneca da minha lojinha, que eu vou inaugurar ano que vem. Essa daqui, ela está escrito seu maior superpoder, e tem um cérebrozinho aqui. Então, os meus alunos da Turma Águia vão ganhar uma canequinha dessa, vai chegar na casa deles. Então, vocês já estão sabendo, já vão saber da movimentação. Se fizer sentido para vocês, quando vocês receberem a comunicação, pula para dentro do grupo, que aí lá vocês vão ficar sabendo de tudo. Beleza, meninas e meninos? Beleza. Show de bola? Galera. Caraca, eu cheguei agora em casa. Cheguei no adeus. Chegou no amém. Não tem problema, Flá. Eu vou terminar a aula, vou renderizar o vídeo, vou subir ele o mais rápido possível. Eu acho que amanhã de manhã está disponível para vocês. A gente fez um exercício de valores em que todo mundo aqui encontrou o próprio propósito de vida e já está até vivendo disso. Eu entrei nisso. Ué, eu entrei. Você vai fazer. Você falou que ia falar de mim. Eu falei que eu ia falar de você, porque você saiu, eu esqueci. A Flávia, gente, só pra gente encerrar, ó, a Flá é o seguinte. Cara, olha o caso da Flávia. Como que eu esqueci disso? Também olha no WhatsApp, tô te ligando. A Flávia, eu pedi permissão hoje à tarde para dar o exemplo dela. Flávia é minha mentoranda. E ela me procurou porque ela queria lançar um produto digital na área de marcas, de registro de marcas. Não, primeiro foi de secretariado. Primeiro foi de secretariado, aí depois pulou para registro de marcas. Aí a gente começou a desenhar a estratégia da Flávia. Aí eu passava os exercícios para a Flávia. A Flávia me chamava no WhatsApp e aí falava assim, Isa, tá muito chato escrever esse book. Isa, eu não tô conseguindo, Isa, tá tudo tão difícil na minha vida. Aí eu, sabe, tentando encorajar a pessoa e levando, aí a gente fazia essa coisa. De repente, a Flávia teve uma intuição divina. Caiu a ficha que ela falou, cara, eu não nasci para isso. Eu nasci para empoderar mulheres brasileiras que estão vivendo nos Estados Unidos. Eu quero trabalhar empoderando essas mulheres. E aí ela largou registro de marca, nunca ouvi falar. Secretariado, muito menos. Largou, engavetou o negócio, aí agora já está saindo e-book, está saindo conteúdo, aí me manda mensagem do tipo, Isa, o e-book está ficando foda, que não sei o quê. Cara, isso é a grande diferença de uma pessoa que está trabalhando. Por que ela tinha escolhido secretariado e registro de marca? Porque ela era o que ela sabe fazer. Racionalmente,
é a experiência de vida, é o que ela estudou, ela foi boa fazendo isso, porque é competente, mas não falava no coração. E aí era difícil, era doído, era sofrido, até que caiu a ficha. E aí, quando caiu a ficha, a coisa agora está fluindo. Então, a Flávia é a prova viva do como o propósito interfere até na tua produtividade, na forma como você encara a vida, no teu nível de felicidade, na tua energia. Por isso que ela é o desafio número 1. É o motivo pelo qual você levanta de manhã. Não é isso? Deixa eu falar uma coisa, rapidinho. Hoje, assim, essa semana eu entrei em contato com uma moça que ela é paralegal. Ela trabalha na área jurídica, na área de imigração. Na época que eu estava lançando negócio de marcas, eu falei com ela. Aí tá, acabou por aí o assunto. Aí essa semana, ontem, antes de ontem, sei lá, mandei uma mensagem para ela falando dessa minha nova missão. Aí hoje ela entrou em contato comigo falando, Flávia, achei muito legal isso, tem um monte de meninas que vêm falar comigo sobre imigração que precisa exatamente do que você está querendo. Eu falei, que legal! Não, agora vamos pipocar. Porque se é uma missão, se é um propósito, tem que ter alguma força exterior a você fazendo isso acontecer, porque é propósito, cara. Caraca, fiquei super feliz, cara. Ainda mais as meninas que procuram imigração, ou seja, estão super desesperadas. Fiquei super contente. É isso aí. Foi agora à noite que ela falou comigo. É isso aí, cara. Vocês estão vendo? Por isso que precisa ter propósito de vida. Meninas, meninos, ok? Beijos. Beijo, boa noite a todos. E parará, tô saindo, deu passo, o universo coloca o chão. Isso aí. Galera, beijo pra vocês, boa noite, fiquem com Deus. Divulguem lá no grupo quais foram os insights que vocês tiveram da aula. Tchau, tchau. Fala com ela. Galera.